A diminuição na curva de contágio do coronavírus já começa a render flexibilizações. Em Florianópolis, a prática de esportes ao ar livre foi liberada hoje. Não é liberou geral, não. Liberou mais ainda, com máscara, evitando aglomeração, né? Tendo todo o cuidado que ela tinha antes. As cirurgias eletivas estão liberadas pelo governo do estado, mas os estoques de medicamentos dos hospitais podem não ser suficientes para dar conta dos procedimentos. Os nossos hospitais hoje não têm estoques. Os hospitais de média complexidade, que não estavam na linha de frente do Covid, não têm condições plenas de fazer a compra de medicamentos. Estão muito caros. Em Canelinha, a polícia apreendeu o celular da gestante que foi morta. O aparelho estava na casa da suspeita de ter cometido o crime para ficar com o bebê. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite, obrigada pela companhia, você que está em todas as partes do estado. A partir de agora, as principais informações e a gente já começa falando da capital. O prefeito Jean Loureiro liberou hoje a prática de exercícios físicos ao ar livre em Florianópolis. Essas atividades já estavam autorizadas pelo governo do estado e em diversas cidades. Mas na capital, a prefeitura aguardou que a taxa de ocupação baixasse para poder liberar. A partir desta terça-feira, está novamente autorizada a prática de esportes ao ar livre e em espaços públicos da capital, como praças, calçadões, Beira-Mar Norte, Beira-Mar Continental e também nas praias. Segundo o prefeito Jean Loureiro, a decisão é baseada nos números de casos de Covid-19 na cidade, que tem diminuído. E no início de agosto, nós chegamos a uma estabilização, agora uma tendência de queda e com a melhora na diminuição, especialmente do número de novos casos e na taxa de internação, que chegamos a 94% e hoje estamos em 60%, a melhor em todas as regiões de Santa Catarina, é que vamos começar as liberações. E vamos começar pelas práticas de atividade física ao ar livre, né, onde artigos internacionais publicados na última semana demonstram até a importância deles para o combate à Covid, a questão de minimizar os problemas de todas as doenças mentais em função desse confinamento que todos ficam nesse período. Segundo o decreto, nas praias os exercícios estão autorizados todos os dias, já em praças e na beira-mar de segunda a sexta-feira. Mesmo com a liberação, essa infectologista lembra que o vírus continua circulando e que isso exige que a retomada das atividades seja feita com os cuidados necessários. Não é liberou geral, não. Liberou mais ainda, com máscara, evitando aglomeração, né? Tendo todo o cuidado que ela tinha antes, ela vai ter que manter. E isso provavelmente vai ser um cuidado que a gente vai ter até termos uma conduta mais eficiente de controle da doença, que vai ser só com vacina realmente. A liberação era aguardada por quem pratica atividades físicas. E mesmo quem não costuma praticar ao ar livre, concorda com a necessidade da prática de exercícios para manter a saúde nesse momento. E diante dos casos diminuindo, a redução de ocupação dos leitos de UTIs, na minha opinião, é válido. Tenho um filho de 15 anos que ele está acostumado a jogar basquete, estudar, trabalhar comigo e tudo, e agora fica preso. Está comigo hoje agora na loja, mas o esporte para ele é tudo, né? Acho que já está na necessidade de talvez ir liberando aos poucos, caso tenha esse controle, né? Teria que ter um controle melhor, não liberar 100%. Acho que é válido, até porque todo mundo está precisando, né? A Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, publicou agora há pouco um novo decreto que libera a prática de exercícios físicos individuais ao ar livre de segunda a sexta-feira. A prática de esportes individuais também está liberada na faixa de areia das praias. E também estão liberadas as apresentações culturais, como música ao vivo nos estabelecimentos comerciais, com no máximo 3 artistas, uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e ambientes ventilados. O decreto também conta com outras normas e deve vigorar por 14 dias.
A partir do dia 14 de setembro, será liberado o tráfego de veículos particulares na Ponte Hercílio Luz de segunda a sexta-feira em fase de teste. Segundo o governo, a iniciativa é para melhorar a mobilidade em Florianópolis e integrar ainda mais a Ponte Hercílio Luz com um equipamento de infraestrutura para desafogar o trânsito nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Lembrando que nos finais de semana, a Ponte Hercílio Luz permanece fechada para o tráfego de veículos, como já vem sendo feito até agora. E o transporte público municipal de Joinville voltou a circular depois de 40 dias de suspensão. Os ônibus agora devem transportar apenas 40% do limite total de passageiros. Cerca de 200 horários extras foram adicionados às linhas para evitar aglomeração. Agora, o governo municipal estuda novas liberações. No SBT Meio-Dia de hoje, o prefeito de Joinville, Udo Deller, falou sobre as próximas flexibilizações. Vamos ouvir. Olha, nós vamos flexibilizar um bocadinho mais também os horários, tanto do supermercado quanto do shopping center, no decreto que editamos ontem, mas tudo nos sinaliza para que, a partir de agora, ou já da próxima semana, com a temperatura subindo, teremos dias mais tranquilos. Claro que nós não podemos descartar aí uma segunda onda, mas nada nos indica de que isso se constitui numa ameaça maior no momento presente. Lembrando que Joinville é a cidade com o maior número de mortes. 272 pessoas já morreram por causa de Covid-19 desde o início da pandemia por lá e também a cidade com o maior número de casos. A região sul do estado recebeu mais 53,6 mil testes rápidos para a identificação da Covid-19. Eles já estão sendo distribuídos nas cidades da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. No total, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde, da AMREC, foram adquiridos 500 mil testes rápidos ao valor unitário de R$ 18,00 para uma demanda aí de 12 meses dos 18 municípios consorciados. Desse primeiro lote de 53 mil, Criciúma recebeu 20 mil unidades dos testes. E o governo do estado autorizou a retomada das cirurgias eletivas que estavam suspensas por conta da pandemia. O problema é que os hospitais privados filantrópicos que realizam boa parte dos procedimentos não foram comunicados sobre a volta do atendimento e, por isso, não se planejaram. Suspensas em 17 de março, as cirurgias eletivas foram retomadas em 20 de maio e foram interrompidas novamente em 24 de junho por mais 30 dias. Em julho, a suspensão foi prorrogada para 30 de agosto. Agora estão liberadas pelo governo. Em Santa Catarina, 180 hospitais da rede privada e filantrópica, que atendem mais de 6 milhões de catarinenses, são responsáveis por realizarem os procedimentos pelo SUS conforme agendamento. O estado conta apenas com 13 hospitais públicos que não dão conta sozinhos da demanda. O problema é que os hospitais privados filantrópicos não foram consultados sobre a retomada e não se consideram preparados para assumir os procedimentos. Para que retornasse com planejamento e com uma visão regional. Só que a Secretaria não fez algo que fosse planejado para atender a demanda reprimida, garantia de recursos financeiros para o pagamento. Nós ainda estamos com pendências financeiras de 2019 das eletivas. Então, precisamos equalizar o ano passado e projetar este ano. A Secretaria de Estado da Saúde afirma por meio de nota que os hospitais privados filantrópicos devem garantir o atendimento de todos os pacientes, incluindo a compra dos medicamentos utilizados para as cirurgias. Mais uma preocupação para os gestores é que, com a pandemia, o estoque das medicações está baixo e pode comprometer o atendimento. Nossos hospitais hoje não têm estoque. Os hospitais de média complexidade, que não estavam na linha de frente do Covid, não têm condições plenas de fazer a compra de medicamentos. Estão muito caros. Esperamos agora o convite da Secretaria de Estado da Saúde, convidar a Associação de Hospitais de Santa Catarina para participar deste planejamento das ações. A Associação dos Hospitais de Santa Catarina aguarda um diálogo com o Estado para definir essa retomada. Já o governo diz que a portaria publicada dá conta de todos os esclarecimentos. Agora os números atualizados da Covid-19 em Santa Catarina. São 2.301 mortes por conta da doença, 41 de ontem para hoje,
180.474 pacientes já foram confirmados com a Covid, 2.697 nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em Santa Catarina está em 67,9%, portanto, caindo aí ao longo das últimas semanas. A Polícia Civil apreendeu hoje a carteira com os documentos e o celular da mulher grávida que foi morta em Canelinha. Os objetos estavam na casa da suspeita de ter cometido o crime. Ela e o marido estão presos preventivamente. A mulher de 26 anos era amiga da vítima. Ela confessou o crime e disse que planejou a morte da gestante para ficar com o bebê, já que teria passado por um aborto e não queria contar para a família que perdeu o próprio filho. A gente continua acompanhando aí o desmembramento desse caso, que com certeza ainda tem muita coisa pela frente. 42 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF em um trecho da BR-101 que passa pelo município de Barra Velha hoje. A droga estava escondida na lataria de um veículo que era ocupado por um casal. Outro carro que fazia o serviço de batedor também foi abordado e os 3 ocupantes foram presos. Eles foram levados para a delegacia de Barra Velha e vão responder por tráfico de drogas. Um acidente na SC 355 em Fraiburgo tirou a vida de um homem de 39 anos. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada para o atendimento da ocorrência na manhã desta terça-feira. O motorista, que estava sozinho, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O veículo acabou capotando e ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mais de 1.500 garrafas de vinho contrabandeadas foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária em Campo Herê. Durante a fiscalização, os agentes estranharam a parte traseira de uma van que estava muito baixa e fizeram a abordagem. O veículo e a carga foram apreendidos e o condutor foi preso por tráfico. Vamos para o intervalo rapidinho e na volta tem mais informação para você. Vamos falar de como empreender com menos burocracia. Eu volto já. Hoje o governo federal liberou mais 12 bilhões de reais para instituições bancárias fazerem empréstimos a micro e pequenos empresários através do Pronamp. A expectativa é atender 160 mil empreendedores. A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, defende a necessidade de ampliar os recursos para atender a demanda e diminuir as perdas, inclusive do PIB, que nesse trimestre caiu 9,7% no país. O presidente da entidade considera esses recursos essenciais para permitir a retomada da economia catarinense e também do Brasil. Ontem, aqui no SBT News, a gente mostrou o caso de uma empresária que tentou esse auxílio, essa linha de crédito do Pronamp, por exemplo, para conseguir alavancar os negócios diante da crise, mas teve muita dificuldade porque os recursos são limitados. Então, com mais recursos, com certeza, a economia pode voltar a andar com mais facilidade também. Com a mudança na data da eleição provocada pela pandemia, desde o calendário eleitoral, passando pelas regras de campanha, até os pleitos de segundo turno, tem muita gente que não sabe como vai funcionar a eleição desse ano. É preciso ficar atento. Há 2 meses e meio das eleições municipais, boa parte dos eleitores nem se deu conta de que, em breve, terá que escolher os seus candidatos. Não, eu não sei essa informação. Estou bem perdida. Não sei. Não sabe a data? Não. Tem que decidir para quem vai votar, quem é que vai se candidatar. Em Santa Catarina, mais de 5.200.000 eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Por conta da pandemia, o processo terá algumas mudanças. A biometria, por exemplo, foi suspensa. Já o horário de votação ganhou 1 hora a mais. Será das 7 da manhã às 5 da tarde, para evitar aglomerações. Pelo menos já sabe a data, né? É primeiro turno, agora quanto ao segundo turno, aí realmente eu desconheço. Em algumas cidades com mais de 200.000 eleitores, como Joinville, Florianópolis e Blumenau, que têm os maiores colégios eleitorais do estado, o segundo turno pode ocorrer. Neste caso, a votação acontece no dia 29 de novembro. Com a mudança na data da eleição, os partidos terão até o dia 16 de setembro para definir e indicar os candidatos por meio das convenções que podem acontecer virtualmente por conta da pandemia. Mudança também em relação às coligações, que para esta eleição serão permitidas apenas para a disputa majoritária, no caso dos prefeitos. O registro dos candidatos deverá ser feito na Justiça Eleitoral até o dia 26 de setembro. Isso porque, a partir do dia 27, começa a propaganda eleitoral, inclusive pela internet. E aí você deve estar se perguntando, e as redes sociais? Percebe já um movimento, né? Mesmo que
autônomo, digamos assim, né, sem nada muito escrachado. Mas existe sim uma campanha, eu não sei se isso é certo ou não. O TRE explica que a propaganda nas redes sociais é permitida, inclusive para ser compartilhada pelos seguidores dos candidatos e coligações. Mas é preciso ficar atento quanto ao impulsionamento dessas postagens, ou seja, o pagamento para que elas alcancem um público maior. O que nós temos que tomar muito cuidado é que somente os candidatos, os partidos, as coligações é que podem impulsionar o conteúdo. Ou seja, o cidadão comum não pode impulsionar, não pode pagar, né, para impulsionar um conteúdo na sua rede social. Outra vedação importante diz respeito à publicação de qualquer tipo de propaganda eleitoral em sites, blogs, páginas de pessoas jurídicas, de entes e órgãos públicos. Como o momento é da internet, outra possibilidade de propaganda, que também é válida, diz respeito às mensagens por aplicativos. Uma das inovações para essa eleição é de que as mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa física, de forma privada ou em grupos de restritos de participante, eles não se submetem às normas da propaganda eleitoral. Ou seja, os grupos de WhatsApp, de Messenger, etc., estão fora do alcance da legislação eleitoral. A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou um alerta para os golpes praticados pela internet. Os crimes cibernéticos têm aumentado durante a pandemia. Só esse ano, mais de 14 mil ocorrências já foram registradas pela polícia. O delegado de repressão aos crimes de informática da Polícia Civil conversou com a nossa equipe e falou sobre os cuidados que a gente deve ter para evitar esse tipo de golpe. Olha só. Sempre que você for baixar algum aplicativo, que for utilizar alguma coisa em alguma plataforma digital, sempre analisa, todos eles oferecem ao usuário esses mecanismos de segurança. Por falar em venda e compra, é importante também ressaltar que esses sites eles mantêm um chat específico para aquilo. Então, o criminoso vai querer fazer geralmente o quê? Ele vai não querer falar naquele chat, porque aquele chat vai armazenar as conversas e, além de tudo, vai armazenar os registros das conexões dele. Então, o criminoso sempre tende a migrar para o WhatsApp. Por que para o WhatsApp? Porque o WhatsApp tem conexão, tem criptografia de ponta a ponta, o que torna muito mais difícil a investigação. Então, se você vai colocar um veículo à venda, vai colocar um imóvel à venda, está num site especializado para isso, utilize sempre o chat do site. Dicas importantes. Caso você tenha sido vítima desse tipo de crime, as denúncias podem ser feitas pelo número 181 ou pelo WhatsApp 48 98844 0011. E olha, Santa Catarina já abriu mais empresas em 2020 do que no mesmo período do ano passado, mesmo com a pandemia. Para facilitar a vida do empreendedor, a Junta Comercial do Estado lançou uma plataforma que promete acabar com a burocracia para quem quer empreender. Mais de 100 mil novos empreendimentos foram abertos no estado em 2020, sendo que 65 mil somente após a pandemia. Já foram abertas mais empresas do que no mesmo período do ano passado, mostrando uma confiança dos empreendedores na retomada da economia catarinense. E de olho nesse resultado, a Junta Comercial de Santa Catarina lança o SICOM, que é o Sistema Integrado de Comunicação, uma nova plataforma que tem o objetivo de facilitar o diálogo entre a Junta Comercial e o empreendedor, reunindo assim todas as formas de contato e informações em um único canal. Mostram que os esforços da Junta Comercial e do Governo do Estado em simplificar, em deixar menos burocrático para quem empreende, em trabalhar com as coisas digitais, mostra que realmente está tendo resultado. O processo de abertura de uma empresa agora pode ser feito em menos de 10 minutos. O empreendedor é atendido pelo número do WhatsApp, que é o código 48 99183 1591. Com o SICOM, o Estado busca a integração do sistema com os 295 municípios de Santa Catarina, que vai fazer com que, em breve, todas as licenças e alvarás sejam liberados de maneira rápida e totalmente sem burocracia. Setembro começou com uma terça-feira bem cinza aqui na capital do estado, mas será que amanhã o tempo vai mudar por aqui e no restante de Santa Catarina? Vamos conferir na previsão do tempo.
O mês de setembro começa com instabilidade e chuva mal distribuída por todo o estado. Uma frente fria deve se aproximar, resultado do ciclone extratropical que permanece entre a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o sol aparece do oeste à serra. A região sul pode ter aberturas em alguns períodos do dia, mas o cenário deve ser de tempo fechado, sem chuva. Diferente do resto do estado, que tem chuva persistindo até o começo da noite. Florianópolis, temperaturas entre 15 e 20 graus. No norte do estado, em Joinville, chuva e temperaturas de 18 a 19 graus. Blumenau, também com chuva, pode chegar aos 20 graus. Na Serra, Lages com máxima de 18. Criciúma, tempo fechado, mas sem chuva. Mínima de 13 e máxima de 24. Chapecó, sol entre nuvens, com temperaturas em elevação no decorrer do dia, podendo chegar a 27 graus. Você que tem dívida não tributária acumulada ou está com IPVA atrasado pode quitar as pendências até o dia 31 de outubro com até 90% de desconto sobre as multas e juros gerados. Para aderir a esse desconto, o contribuinte tem que ter o débito que gerou a dívida registrado até o dia 30 de novembro de 2019. Mas, para isso, o pagamento precisa ser feito em cota única, através do Sistema de Administração Tributária, no site da Fazenda, que está aparecendo aí na tela. Caso a sua dívida já tenha sido parcelada, você ainda assim pode solicitar o cancelamento pela Central de Atendimento. O telefone é o 0800 644 8500. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia nessa terça-feira. Amanhã, é claro, a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite. Uma excelente noite para você e até amanhã.